Irmãos, hoje de manhã nós falamos sobre edificar casa, edificar lar. E sabe, uma das coisas que tem vindo ao meu coração para partilhar convosco, embora a maioria de nós talvez já tenha passado por isso, mas eu tenho orado muito por alguns dos nossos jovens, porque eu sinto assim que as escolhas que eles fizerem hoje vão trazer consequências para o futuro. E eu não digo para o futuro deles só, mas para as futuras gerações. Sabe que se você conhece a palavra de Deus, você vai ver que Deus trabalha com gerações. E sabe que algumas escolhas pontuais que foram feitas por alguns personagens da Bíblia determinaram todo o futuro e toda a história. E às vezes eu penso que nós somos muito limítrofes na nossa visão. E eu gostaria que, como povo de Deus, nós não fôssemos tão limítrofes assim na visão. Nosso Deus é eterno, o nosso Deus atua na história e ao longo da história, com aqueles que, sintonizados com Ele, desejam fazer a vontade dEle na sua vida e cumprir o seu propósito na vida. Pastor, eu não estou percebendo bem o que o pastor está querendo dizer. Nós falamos sobre lar, nós estamos no mês da família. Uma família começa com um casamento, e um casamento começa com dois jovens querendo se unir. Nós hoje chamamos esse período de namoro, não é? Na época da Bíblia não havia esse negócio de namoro, essa situação de namoro não existia. Os casamentos eram assuntos para serem tratados pelos patriarcas, líderes dos clãs, ou as famílias decidiam isso, não é? E quando não era assim, podia dar pelo torto, como a própria palavra de Deus vai dizer. Eu não estou a dizer que eu sou contra, muito pelo contrário, eu acho que hoje o jovem tem tanta liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha tem um certo limite, que a palavra de Deus orienta, e muitos deles ultrapassam esses limites e colhem consequências de estarem fora dos limites. Isso não é coisa só do Novo Testamento, é desde o Antigo Testamento. Nós chamamos o povo de Deus de casa de Israel, não é? Casa de Israel. Quem que foi Israel? Lembram? Quem foi Israel? O primeiro, como ele era chamado? Jacó. Jacó era filho de quem? Isaac e Rebeca, mas ele tinha um irmão. Quem era o irmão de Jacó? Esaú. Esses dois irmãos representam dois tipos de aproximação de relacionamento afetivo, totalmente diferentes. Você sabe que o Esaú era o filho primogênito e o preferido do seu pai. Esaú era um tipo assim que as meninas gostavam. Eu acho que as meninas gostavam. Por quê? Porque ele era atlético, ele era caçador, não é? O seu pai tinha orgulho de cada vez que Esaú saía para uma caçada, ele trazia a caça, fazia um churrasco provavelmente, e todos gostavam daquele rapaz. O Jacó já era mais pacato, ninguém ligava muito para o Jacó, não é? Ele era o filho mais novo, era o filhinho da mamãe, etc, etc. Era mais ou menos esta ideia. Só que o Esaú logo desenvolveu um espírito de independência. Eu é que sei, eu é que quero, eu é que... Sabe aquela coisa que é muito comum na nossa juventude de hoje. Eu quero fazer o que eu quero. Não vai perguntar para os outros. Então, sabe que essas características levaram logo a Esaú a fazer escolhas que eu diria que foram fatais para ele. Você sabe que o Jacó sempre quis ser o filho mais velho para herdar a herança, e ele deu 2 golpes no irmão. O primeiro foi que quando o Esaú voltou de uma caçada, quando ele não conseguiu caçar nada, estava morrendo de fome, e o Jacó estava preparando lá o seu cozinhado de lentilhas, e o Esaú queria comer daquilo, falou assim, eu dou, mas você vai ter que me vender o direito de primogenitura. O Esaú nem quis saber, falou assim, para que me serve isso, estou morrendo de fome, dá logo isso. Então jura que eu serei o primogênito, eu passarei a ter esse direito. E ele jurou. Trouxe consequências. Por quê? Porque Esaú era impulsivo.
E o Jacó então, né, deu-lhe esse golpe. O segundo golpe foi no dia da bênção. Lembram-se quando o Isaac, o patriarca da família, um homem muito rico e tal, já estava praticamente sem ver, acho que ele tinha catarata, não estava diagnosticado naquela altura, mas era provavelmente porque ele já não enxergava. E ele disse para o filho mais velho, o queridinho dele, o Esaú, diz assim, ó, vai lá fazer uma caçada, traz a caça, prepara como eu gosto e eu vou te abençoar. E a mãe estava ouvindo, a que protegia o filho mais novo estava ouvindo, e disse assim, olha Jacó, agora você vai lá, pega lá do rebanho um animal e eu vou preparar como seu pai gosta e você vai lá receber a bênção no lugar do irmão. Lembram-se disso? E aí o que aconteceu? Ele deu mais esse golpe e o Isaac abençoou o Jacó no lugar de Esaú. Foi um golpe. E o Esaú ficou tão indignado, e aí quis matar o irmão, e o irmão teve que fugir. Nós estamos em Gênesis então, capítulo 27, mas eu estava a falar que Esaú tinha um espírito impulsivo, e ele fazia aquilo que ele achava que devia fazer. E sabe qual era a avaliação de Rebeca sobre as escolhas afetivas de Esaú? Não é? Olha só, 27:46. 27:46. Disse Rebeca a Isaque, Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú, ao seu marido: aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Você está falando de quem? Das noras, provavelmente, das namoradas, ou que seja, do Esaú, não é? Então, o que faz? O Jacó teve que fugir porque o Esaú queria matá-lo, porque ele tinha dado um golpe. E sabe que o Isaac chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção. E qual foi a sua ordenança? 28:1. Lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, toma lá por esposa uma das filhas de Labão, o irmão de tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Olha só a atitude desse rapaz. Ele era um golpista, não era lá muito bom caráter, mas era obediente. Ele obedeceu, ele foi. Ele fez exatamente como o seu pai lhe mandou. Vendo, pois, versículo 6, pois Esaú que Isaque abençoara Jacó e enviara a Padã Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Ou seja, eu faço o que eu quero. Sabe qual é a consequência disso? Dessa escolha? É que ele construiu sim uma casa, uma dinastia. Mas você vai ver lá no profeta Obadias, muito mais para frente, não precisa abrir agora, que Deus destrói a casa de Esaú. Agora, qual foi a casa que prevaleceu? A casa de Jacó, porque Jacó, obedecendo ao seu pai, foi a Padã Arã e casou com duas irmãs. Uma se chamava Leia e a outra chamava-se Raquel, da qual vieram os 12 patriarcas. E veio, um dos patriarcas veio a ser Judá. Quem é Judá? Judá é aquele que se tornou líder no meio dos seus 12 irmãos. E de Judá veio o futuro rei de Israel. Quem era? Da casa de Judá veio Davi. E Davi que foi o quê? O ancestral de Jesus.
Veja bem que Deus trabalha desde sempre com gerações, e a escolha num determinado ponto da vida de Jacó, de obedecer a seu pai, determinou que ele veio a ser um ancestral do Senhor Jesus Cristo, por incrível que pareça. Sabe por quê? Eu queria que vocês pensassem o seguinte: as decisões que nós tomamos na nossa vida, nós somos livres para tomá-las. Eu posso namorar quem eu quiser, eu posso noivar com quem eu quiser, eu posso casar com quem eu quiser, mas será que aquilo que eu quero é o que Deus quer para mim? Será que corresponde ao plano e propósito de Deus de fazer cumprir o seu propósito na minha vida e na história, não só no presente, mas nas futuras gerações? Sabe, eu tenho andado muito preocupado com essa questão de gerações, porque nós somos pessoas do imediato, do presente, quando Deus trata na história, ao longo da história, com gerações. E eu vejo que às vezes nós agimos como Esaú, somos inconsequentes nas nossas escolhas, fazemos o que queremos fazer, não consultamos a ninguém e muito menos ao Senhor nessas escolhas. E sabe que a cultura moderna é tão individualista que o indivíduo se torna o senhor do seu destino, o senhor de todas as coisas, e como Esaú faz escolhas que trazem consequências para si e para as futuras gerações. E sabe, eu acho que o cristão, principalmente o jovem cristão, deve olhar para a palavra de Deus e pensar que a palavra de Deus nos ensina algumas coisas que nós devemos introjetar para a nossa prática. Em primeiro lugar, é que Deus atua na história, mas Ele quer atuar na história com pessoas que, sintonizadas com a vontade dEle, tomam as decisões certas para a sua vida. Não o que quer, porque quer. Nós não devemos agir assim, nós devemos pensar como é que Deus orienta a sua vontade na nossa vida. E sabe, não quero ser muito pesado com vocês, os jovens, porque eu creio que também nós, os pais, temos que saber orientar os nossos filhos sabiamente. E isso, eu sei que sou responsável pelo que estou a falar, porque eu tenho 2 filhas. Nós devemos ter muita sabedoria, porque o jovem hoje ele tem liberdade. Quando eles já são maiores, civilmente eles são responsáveis pelas decisões que eles vão tomar. Mas o jovem cristão sabe que ele pode encontrar nos pais uma referência de orientação para a vida, se são cristãos e tementes a Deus, como no caso o patriarca Isaac era e a sua esposa Rebeca. Então, o que nós pensamos é: qual é o legado que eu tenho que receber e que passar para as futuras gerações? Nós temos que pensar assim. E é nossa responsabilidade, enquanto pais, aquela responsabilidade que sentiu Noemi em relação a Ruth. Você vai ver isso no livro de Ruth. Quer encaminhar comigo? O livro de Ruth está logo depois de um livro muito, muito terrível, que é o livro de Juízes. Queria ir convosco para esse livro que me chamou a atenção, o coração dessa mulher chamada Noemi. Ruth capítulo 3. Quero lembrar-lhes uma coisa, que Ruth é um livro que é escrito, conta uma história que aconteceu exatamente, se você ver no início do livro, Ruth capítulo 1, verso 1, nos dias em que julgavam os juízes. Sabe que dias foram esses? Os piores dias da história de Israel. Há genocídio, a briga entre irmãos, a violência de toda a ordem, há um caos moral, espiritual e político naquela época. Mas foi nos dias de Juízes que aconteceu a história mais bonita a respeito de casamento no Antigo Testamento. Vamos a história que eu acho mais bonita, que é o casamento de Ruth e Boaz. Ruth era uma jovem estrangeira de um povo que era considerado até hostil pelo povo hebreu, era estrangeira e era viúva, ou seja, estava mesmo à margem da sociedade. Quem iria olhar para aquela jovem? Mas era uma pessoa de caráter,
muito caráter. Porque quando ela ficou viúva, a sua sogra ficou viúva, a sua concunhada ficou viúva, e a sogra voltou empobrecida para Israel, ela não abandonou, e ela voltou junto, e ela se converteu ao Deus de Israel. E tendo que viver como uma pessoa que estava à margem da sociedade, não tendo nada, sabe o que ela fazia para sustentá-la a si e a sua sogra? Ia rebuscar os campos. O que era rebuscar? Era ir atrás de quem fazia a colheita e pegava o que ficava para trás. E é assim que elas se mantiveram. E foi nisso que ela encontrou o Boaz. Agora, vamos lá, capítulo 3 do livro de Ruth, quando nós falamos sobre a responsabilidade de nós, os adultos, em relação aos nossos jovens. Olha só o que Noemi, a sogra da Ruth, não é? Diz, 3:1, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Veja, você pensa que, qual é o coração desta mulher? Ela quer um lar para que a sua nora seja feliz. E eu pergunto, se você é pai, e eu sou pai, se você é mãe, né? Você também pensa assim, eu quero buscar um lar para que meu filho, para que a minha filha seja feliz. Isso é muito nobre isso. Agora, onde é que a pessoa vai encontrar a felicidade? Dentro dos propósitos e planos de Deus para a sua vida. E é muito interessante isso, porque hoje, eu vou dizer assim, eu não vou mandar meu servo até um lugar, fazê-lo jurar que ele vai procurar marido ou esposa, não é isso. Mas aqui nesse contexto, eu diria para você assim, se tu desejas que o seu filho, a sua filha sejam felizes, você deve buscar. Como é que é buscar? O que é esse buscar? Busca em oração. Ore. Ore para que o seu filho, a sua filha sejam felizes nas escolhas que vierem a fazer. Debaixo da orientação de Deus, evidentemente. E eu vejo aqui como Noemi estava sintonizada com o que Deus estava fazendo na história. Por quê? Porque o Boaz era aquele homem que era um parente do seu antigo, o falecido marido Elimeleque, que poderia resgatar a propriedade de família e suscitar descendência ao falecido filho dela, que foi marido de Ruth. Ela sabia que Boaz era a pessoa certa para Ruth. Então ela diz assim, você vai ao encontro dele, ele vai terminar a colheita, vai ter uma festa. Então ela deu essa orientação, olha só, versículo 2, ora pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes, eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, e então chegarás, não é? E lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Ela promoveu este encontro e orientou como é que a jovem deveria proceder. Isso aconteceu de facto. Só que o Boaz, ele ficou surpreendido, que ele não esperava essa atitude de Ruth. Quando ele descobriu que Ruth foi ao seu encontro, e ela disse, sou Ruth, não é? E ele diz assim no versículo 10, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Muito interessante, não é? Ele diz, você é jovem, provavelmente Ruth era uma jovem até bonita, virtuosa, todos falavam bem dela, mas ela não ficava correndo atrás de todos os rapazes que apareciam. Ela era uma menina contida, ela era alguém que sabia estar. Então, isso realmente toca no coração das pessoas, a forma dele estar.
E ele diz mais: agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Sabe, lembra-te daquilo que o autor de Provérbios diz: mulher virtuosa quem achará? O Boaz achou, porque era bom observador. Ele estava preocupado não só com a aparência das pessoas, mas com o seu caráter. E Ruth revelou um caráter de mulher virtuosa. Aqui há uma conjugação de fatores, de pessoas que estão sintonizadas com a vontade de Deus. E quero lembrar, no meio de uma sociedade como era Juízes, corrompida, em caos, etc., havia pessoas tementes a Deus. Juízes é como nós vivemos hoje, o mundo está um caos, irmãos, violência, guerra, não é? Cada um faz o que acha que é certo, ninguém está sujeito a nada, mas no meio de tudo isso, há famílias e há jovens, há mulheres e homens tementes a Deus, que ainda oram, que ainda buscam a Deus e a sua vontade, que ainda pensam que Deus atua na história como um todo, mas na história de cada um, de cada família em particular. Então eu sinto que, a exemplo de Noemi, nós os adultos devemos orar pelos nossos jovens, para que eles encontrem no Senhor a pessoa do Senhor para as suas vidas. Quer seja a rapariga encontrar o rapaz do Senhor, ou o rapaz encontrar a jovem do Senhor para as suas vidas. Nós devemos orar e desejar isso. Sabe por quê? Eu digo assim, o celibato, meus queridos, é um dom. Se não tem dom para celibato, tem dom para o casamento. É uma vocação, não é? Então, se não tem dom para o celibato, não tem vocação para o celibato, tem para o casamento. Não é a vontade de Deus que o homem esteja só. Para quem diz o homem, diz a mulher também. É por isso que Deus criou, não é, o sexo oposto para ser aquela que corresponde, né? Que isso é auxiliadora idônea, aquela que corresponde. Agora, como que você vai escolher? Você vai escolher, de acordo com a vontade de Deus, alguém que você possa dizer, tem caráter. Eu oro. Minha esposa sabe que eu oro pelos meus genros. Sabe o que eu peço a Deus? Um homem de caráter cristão. Ponto final. É tudo o que nós precisamos. Não é o mais bonito, não é o mais rico, isso pode ser um bônus, né? Um bem formado pode ser um bônus, bom emprego, né? Aquelas coisas. Mas principalmente, cujo caráter seja genuinamente cristão. É isso que os pais devem pedir para os seus filhos, que eles tenham caráter cristão e que encontrem alguém com o caráter de Cristo. Fora disso, não vejo como nós vamos buscar um lar para que os nossos filhos sejam felizes. Não vejo. E não vejo que fora disso o jovem crente vai encontrar felicidade. Não vejo. Por isso, quando nós falamos de edificar uma casa, nós falamos de edificar sobre o alicerce da rocha. Dá trabalho porque implica em oração, em sintonia com a vontade de Deus. Plano e propósito de Deus para a nossa vida. Nós só temos uma vida, há decisões que nós não podemos nos equivocar, não é? Então, parece que é anacrônico tudo que o pastor está a ensinar, mas é bíblico, meus irmãos. A Bíblia é atual. Deus continua, o mesmo Deus que orientou a história de Ruth, Noemi e Boaz é o teu Deus, é o meu Deus. Ele atua na história e sabe que esta família que se formou, esse casamento deu origem a uma criança que nasceu de Boaz e de Ruth, e você vai ver isto, não é? Quando nasceu o filho, olha só, depois ele tem aqui a genealogia lá, em Ruth capítulo 4, no verso 8, olha só, são estas pois as gerações de Pérez, que era um descendente de Judá, gerou a Exurom gerou a Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson gerou a Naasson gerou a Salmão gerou a Boaz gerou a quem? Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a quem? Davi. Está vendo? A escolha de Ruth determinou
o surgimento do futuro rei de Israel, que veio a ser um ancestral de quem? Do Senhor Jesus. Deus atua, mas numa história de família que começou com um drama, com a Noemi ficando viúva no estrangeiro, com seus filhos morrendo e deixando viúva Ruth e a sua concunhada, que ficou lá, mas Ruth veio para Israel, e ali ela conheceu seu futuro marido, por visão da Noemi, por sensatez e sabedoria da Noemi. Então, eu fico pensando assim, sabe, nós, talvez nem Noemi, nem Ruth, nem Boaz sabiam o desdobramento futuro da história, que da sua descendência surgiria aquele que iria ser o rei de Israel, e Deus iria, através de Davi, ele falou assim, vou constituir uma casa e uma dinastia, e desta dinastia veio o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sabe, eu fico pensando que isso começou lá atrás, com o primeiro personagem que a gente começou a falar, Jacó, e ele obedecendo aos seus pais. Esaú não teve igual sorte, porque ele fez o que quis, a hora que quis e como quis. Ok? Sabe que Esaú representa todos aqueles que ao longo da história, eu quero, eu faço, eu aconteço, quero lá saber. E Jacó representa aquela pessoa que diz, eu estou numa alhada, eu preciso aprender a obedecer e me sujeitar ao plano e ao propósito de Deus. E ele fez isso. E Deus tratou com ele, porque ele era um rapaz complicado, ele deu golpe no irmão, mas Deus tratou com ele, com o seu caráter, e o transformou. Tanto é que ele se chama Israel, que é o nome que hoje damos ao povo de Deus. Escolhas, meus queridos. Lares começam com escolhas de com quem quero passar a vida futura, ou seja, quem vai ser o meu companheiro de jornada ou a minha companheira. Essas escolhas, elas têm que ser feitas com muita orientação e muita oração. Sabe que se Ruth não tivesse ouvido o conselho de Noemi, ela teria provavelmente abortado um projeto maravilhoso para a sua vida. Mas ela foi sensível, obediente e sintonizada com a vontade de Deus. O que eu desejo para cada um de nós é que nós possamos assumir o papel na história que Deus tem para as nossas vidas. Que nós, como adultos, possamos orientar os jovens nos princípios da palavra de Deus, para que eles façam escolhas sábias, das quais não venham a lamentar e se arrepender no futuro. Eu ando muito preocupado com o perpetuar e a continuidade do ministério da igreja, e vejo que muitas vezes eu tenho visto que as gerações vão se quebrando e não permanecendo nas igrejas. Eu citei lá hoje de manhã um exemplo do jovem que estava aqui conosco, porque é uma surpresa saber que a família deste rapaz, agora suas filhas já são a 5ª geração de cristãos batistas neste país, que é um país que tem 0,1% de evangélicos, mas aquela família tem uma linhagem de crentes e sucessão de crentes, e eles, comprometidos com isso, também se casaram no Senhor, e tem as filhinhas sendo formadas dentro dos caminhos do Senhor. Nossa responsabilidade, meus queridos adultos, é desejar que os nossos filhos, as nossas filhas encontrem um lar para serem felizes. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz é o lar cujo Deus é o Senhor, e feliz é o casamento cujo Deus é o Senhor. E feliz tu serás se fizeres as escolhas orientadas pelo Senhor. Não é aquilo que eu quero, porque o que eu quero pode parecer bom aos meus olhos, mas Ele conhece as pessoas, sabe? Então, nós devemos estar atentos. Há um princípio que aparece lá em 1 Coríntios 7,40, que fala inclusive de viúvas, como Ruth era viúva. No Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo dá orientações para as viúvas, você sabe que a mulher está
quando está casada, né, a mulher está ligada enquanto vive o marido, lá 1 Coríntios 7:39, contudo se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, é como se estivesse solteira de novo, né? Mas ele diz assim, fica livre para casar com quem quiser, pode escolher, mas coloca uma baliza clara, mas somente, o que está escrito aí na sua Bíblia? No Senhor. A única orientação que Paulo está dizendo aqui é livre, uma vez que você ficou viúva, ou se você for solteiro é a mesma situação, é livre para casar com quem quiser, mas, tem um mas, somente no Senhor. Eu sei que esse mas dificulta muita gente, diz, então não tem opção, não tem jeito. Não, tem. No Senhor. Deus, Ele sabe da nossa necessidade. Nós devemos orar e dizer assim, Senhor, Tu sabes as minhas necessidades, Tu sabes que eu não tenho vocação por celibato, então eu tenho que encontrar com liberdade no Senhor a pessoa que o Senhor tem destinado para juntos servirmos, espalharmos e espelharmos a Sua glória. É assim que começa o alicerce de um casamento e de um lar cristão. Por isso que eu deixei essa parte para falar hoje à tarde. A mulher sábia edifica a sua casa, e sábia insensata derruba a casa logo à partida, não chega nem a construir, e se constrói, quando vier a tempestade, tudo vai abaixo. Se você quer construir um lar, um casamento feliz e estável, vai ter que começar com o princípio da palavra de Deus, em sintonia com a vontade de Deus. Porque de fato, como eu disse de manhã, na história que Jesus contou do sábio e do nécio construtor, as chuvas e os ventos vieram sobre as duas casas, mas aquela que ficou de pé, aquela que foi construída sobre o fundamento, que deu trabalho, mas foi solidamente construída. Nós construímos o nosso lar a partir do namoro, do noivado e do casamento, mas que a escolha tem que ser no Senhor, para a glória dEle. Ele realmente quer socorrer-nos quando não sabemos o que fazer. Ele realmente tem a provisão para nós, mas nós temos que orar, estar sintonizados com Ele. Se Ruth, que era uma moabita, estrangeira e viúva, encontrou a pessoa, e Deus orientou, por que não vai te orientar? É o mesmo Deus que atua na história. Ele atuou na história de Ruth e Noemi e atua na história dos filhos dele hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e terminar cantando Eleva os meus olhos para o monte de onde